Como é que é, maltinha? Aqui estou eu. Demon Slayer é o meu anime favorito. E por isso, hoje vou falar sobre os personagens mais odiados desnecessariamente de Demon Slayer. Número 1. Todos. Estava a brincar, eu vou fazer isso sério. Em primeiro lugar temos a Mitsuri. Uma reclamação enorme que eu tenho visto por muito tempo e que toda a gente já sabe, é por causa do uniforme e por causa do corpo dela. Calmex, nunca viste peitos? E sim, infelizmente, a Mitsuri é muito sexualizada na fandom, mas vejam bem, nas artes oficiais ela não está assim tão exposta. É só porque o mano lá que faz os uniformes era um pervertido do caraças. Odeio aquele gajo. Vi muita gente a reclamar sobre a personalidade infantil dela. Eu não acho que a Mitsuri tenha uma personalidade infantil, mas sim gentil. Tipo, infantil e gentil não é a mesma coisa. E quando ela precisa ser séria, ela é séria. Além disso, relaxem, manos. Fazer brincadeiras e tudo mais não é ser infantil. É ser brincalhão, é gostar de fazer o ambiente menos pesado. Outra razão pela qual odeiam a Mitsuri é porque ela chora, porque ela é muito sensível. Sim, isso é uma coisa. Chorar é normal. A Mitsuri é mais sensível do que os outros Hashiras, e então, ela continua a ser uma humana, mesmo sendo uma caçadora de demónios. E com isso também vem o hate no passado dela, porque não é tão trágico quanto os dos outros Hashiras. E é verdade, não é trágico como os dos outros Hashiras. Mas ela ainda teve as suas dificuldades. Ela sentia-se mal no seu corpo, sentia-se insegura. Um filho da mãe disse que apenas um javali ou um porco ou caraças casava com ela. E isso fez com que ela mudasse quem ela era para agradar as outras pessoas. E isso pode não ser um passado muito trágico, mas é um passado que nós nos conseguimos relacionar. Um passado não tem que ser trágico para ser triste, estão a ver? Não é preciso ela perder alguém morrer na família dela. Não, ela tem pais, ela tem irmãos e está de boas. Mas ela sofreu aquele julgamento e isso é o bastante para ser triste. Agora quero falar sobre a Kanao. Muita gente chama a Kanao de Pick Me só porque ela é quietinha. Só porque ela não fala, só porque ela é mais tímida, ela é uma Pick Me. Não é caráter, mas chapado. Ser quietinha não tem nada a ver com pick me. Ser calada não tem nada a ver com querer atenção. A Kanao na verdade é muito independente. Pelo menos depois que o Tanjiro conseguiu convencê-la a seguir o seu coração. Outra coisa que me irrita é que a Kanao leva hate por ser o interesse amoroso do Tanjiro. Algumas pessoas até dizem que ela roubou da Aoi, sendo que foi a Aoi que quis desistir do Tanjiro porque ela viu que a Kanao gostava dele também. Não foi a Kanao que a obrigou a desistir. A Kanao e a Aoi são muito boas amigas e a Aoi só queria a felicidade da Kanao. Próxima na lista, ainda uma borboleta, a Kanae. Sim, a Kanae é odiada. Ela apareceu pouco. Se ela apareceu durante 5 minutos foi muito. E alguns até a odeiam por causa disso mesmo, dela ter aparecido pouco. A culpa não é dela, mano. A culpa não é dela! Outras pessoas também não gostam dela porque ela foi rude com a Shinobu durante a luta com o Doma. Não, mano, ela não foi rude. Ela só estava a dar força à Shinobu. A Shinobu estava, durante a luta, ali. Parecia que estava mesmo prestes a desistir por causa da insegurança de ser pequena e de ser menos forte que os outros Hashiras e A Kanae estava a dar-lhe força, não estava a ser rude, não estava a deitá-la para baixo. E falando na Shinobu, vamos para a Shinobu. O primeiro tópico que eu pus aqui na minha lista é porque é o que mais me irrita. A primeira razão pelas pessoas odiarem a Shinobu é porque ela se interfere no chip de Sanegyo. Mano, vocês podem shippar quem quiserem, eu não tenho nada a ver com isso. Mas odiarem um personagem porque interfere no vosso chip, a sério, nem vou falar muito sobre isso porque é estúpido. Falando sobre o Gyu, ela também é odiada por fazer bullying com o Tomioka. E não é bullying. Ela só está a tentar fazê-lo abrir mais um pouco. Está a tentar fazer com que ele fale, assim como o Tanjiro faz. E isso não é um ato de bullying. É tipo um ato de quem quer ser amigo do Tomioka. Ela parece querer ser amiga do Tomioka. E isso é top. Isso é muito top. Há pessoas que desprezam a Shinobu por causa da sua personalidade falsa. Tá bem. E depois vais gostar do Doma também. As pessoas não gostam da Shinobu por ter uma personalidade falsa e depois vão gostar do Doma.
Best logic ever. O Doma também tem uma personalidade falsa. Mas isso é porque ele não consegue sentir emoções. A Shinobu só tem uma personalidade falsa para ninguém ver o quão zangada ela está. Para ninguém ver a fúria dela. Então é tipo para proteger as pessoas em volta dela. E também não podemos esquecer que as pessoas a odeiam por ser a mais fraca dos Hashiras. Nem todos os Hashiras vão ter a força do Gyomei. Claro que não, mas ela tem mais do que isso. Ela tem mais do que força. Ela tem rapidez, ela tem inteligência. Próximo na nossa listinha, o Uzui. Ok, quando tu perguntas a alguém porque é que não gosto do Uzui, muitas das vezes eles só vão falar: porque ele deu uma chapada no rabo da Aoi, porque ele é pervertido, porque ele é irritante. Cala-te! Ok, dar uma chapada no rabo de uma miúda de 16 anos talvez não tenha sido a melhor cena que ele já tenha feito, mas foi só uma vez e ele não tinha a intenção de assediar ou assim. Também chamam-lhe pervertido porque ele deu assim um elogio à Shinobu Mitsuru e dizer que elas tinham bons quadris para dar à luz. Pessoas têm que meter na cabeça que Demon Slayer passa-se numa outra época e que esse tipo de elogio era totalmente normal. As pessoas odeiam ter assim aquele complexo de Deus, mas o mais engraçado é que depois essas mesmas pessoas vão gostar do Muzano. Pessoas que até mesmo dizem que ele tem três esposas por ser pervertido. Mas não! Isso tem tudo a ver com o passado dele, que é muito ignorado. O passado do Uzui é muito ignorado e isso irrita-me. As pessoas parecem se esquecer que ele foi obrigado a matar os próprios irmãos e tudo mais. O Uzui é muito descaracterizado. Justiça pelo Uzui. Próximo é o Obanai. As pessoas não gostam dele por ser rude com toda a gente e por ser o simp da Mitsuri. Ele, quando se sofre, como o Obanai sofreu, não é muito difícil ser rude com toda a gente. Nem toda a gente reage ao trauma da mesma maneira. Nem toda a gente reage ao trauma como o Tanjiro reagiu, que mesmo tendo perdido a família, tendo a Nezu por se tornar em demónio, ele continua a sorrir e tudo mais. O Obanai não é um simp. O Obanai não é um simp. Ele simplesmente gosta muito da Mitsuri por causa da pureza dela, por ela não ser uma pessoa má, por ela não ser uma mulher má. O Obanai tem muito trauma de mulher por causa da família dele. E outra vez, outro personagem a ter a sua história ignorada. Incrível. Ele é muito injustiçado. Próximo na nossa lista, Zenitsu. E mano, eu nem sei o que dizer, ele é um dos meus favoritos. Zenitsu infelizmente é mais fácil de odiar. As palavras de outras pessoas, não minhas. Porque ele é um bebê chorão, ele é um simp, tem medo de tudo, blá blá blá. Irmão, eu quero ver como é que tu reagias se tivesse assim, pelo menos 3 demónios à tua frente a querer-te comer. E não de jeito bom. Claro que o Zenitsu tem medo. Ele é um humano. Eu também me cagava nas calças se tivesse que enfrentar, sei lá, o Kokushibo, o Gyoko, o Rantengo e aquele demónio aranha lá. Meu Deus do céu, que medo! Sobre ser um simp, pronto, é uma parte dele, livro cômico dele. E outra vez, chorar é bastante normal. O próximo é o Tanjiro. Sim, o Tanjiro tem haters, não sei como, mas já vi. E muitos! Eu não estava à espera, mas vi muitos! O primeiro ponto aqui é por ele ser demasiado positivo e demasiado gentil. Irmão, odeio o Obanai por ele ser demasiado rude, mas odeio o Tanjiro por ele ser demasiado gentil. Best Logic Ever Parte 2. Primeiro de tudo, eu acho que qualquer pessoa que odeia o Tanjiro é uma má pessoa. Porque o Tanjiro, eu não vi muitos animes, está bem, mas eu acho que de todas as obras que eu vi, o Tanjiro é a pessoa mais gentil e mais amável que eu vi. Nunca vi personagem mais gentil. Ele é um total anjo. E mesmo assim as pessoas não estão felizes. Enquanto umas pessoas odeiam por ele ser assim, outras pessoas odeiam por ele ser OP. Não, o Tanjiro não é OP. O Tanjiro treinou muito para ser melhor, para ser forte. E mesmo assim, ele também falhou. Ele é o protagonista, mas ele não é o gajo mais forte do anime. E isso irrita-me, porque
Porque muitas vezes nós vemos como o Tanjiro se sentiu incapaz, como ele se sentiu fraco. Se eu fosse realmente OP, eu teria matado a casa quando ele matou o Rengoku, eu teria matado a Daki sozinho. Não sei mais porque quando eu o Tanjiro. A sério, como eu disse, se tu odeias o Tanjiro, tu deves ser uma pessoa muito má. Próximo. Todos os personagens. Porque não importa em que obra tu vejas, muitos personagens vão ser odiados. Porque toda a gente é um enjoadinho do caramba. Seja por causa de chips, seja por causa da personalidade de alguém, seja por causa do género de alguém, os personagens vão ser muito odiados sem motivo algum às vezes. E isso não deveria acontecer. Mas infelizmente acontece porque nem todos os personagens podem agradar toda a gente. Enfim, acho que é isso. Bye bye! Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia.